Olá, vamos direto ao ponto. O Antigo e o Novo Testamento. São duas coisas totalmente diferentes ou, na verdade, uma única grande história? Olha, a resposta para isso pode mudar completamente o jeito que a gente lê e entende a Bíblia. Vamos explorar essa ideia juntos? E essa é a grande dúvida, né? Muita gente olha e pensa, puxa, são dois livros bem diferentes, cada um com seu estilo, seu contexto, ou será que, no fundo, são só dois capítulos de uma mesma saga, de uma única história épica? Então, vamos começar pelo que a maioria pensa. É normal ver uma separação bem clara entre os dois testamentos. Mas a pergunta é: será que essa é a única maneira de enxergar a coisa toda? É isso que a gente vai investigar um pouco mais a fundo agora. E, para ser sincero, é super fácil entender por que essa impressão existe. Pensa bem, de um lado a gente tem aquelas histórias super antigas, um monte de leis, profecias. Do outro lado a gente já vê biografias, cartas, até umas visões bem apocalípticas. À primeira vista parece uma coleção de textos bem distintos, né? Mas e se tiver um fio da meada ligando tudo isso? Uma linha condutora que costura cada um desses textos? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar, a de que a Bíblia, na verdade, conta uma única história, uma grande narrativa da salvação, do começo ao fim. Então, que ideia é essa que amarra tudo? Vamos botar os pingos nos is, definir isso bem direitinho para a gente poder construir em cima disso. O nome disso é unidade bíblica. A ideia é bem simples, mas olha, o impacto dela é gigante. Significa que o Antigo e o Novo Testamento não são livros independentes, são mais como capítulos de uma mesma história, uma narrativa que nunca para, sobre a salvação. E agora vem a parte mais legal. Tem um trecho específico que dá pra gente uma imagem, uma metáfora, na verdade, que é perfeita para entender essa unidade. Vamos ver como essa construção funciona. Lá em Efésios a gente encontra essa pista fundamental. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo o próprio Cristo Jesus como principal pedra de esquina. Isso aqui não é só uma frase bonita, não. É uma metáfora de arquitetura mesmo, que ajuda a gente a visualizar, a enxergar como a Bíblia é uma coisa só. Então, em vez de pensar na Bíblia como uma prateleira cheia de livros, tipo uma biblioteca, imagina que ela é um grande prédio, uma construção. E esse versículo é como se fosse a planta baixa, sabe? Mostrando como cada parte, cada testamento se encaixa perfeitamente no outro para formar uma estrutura única, bem coesa. Vamos desmontar essa metáfora para ficar bem claro. O alicerce, a base de tudo, são os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. A estrutura que sobe em cima dessa base são os apóstolos, que representam o Novo Testamento. E a peça que conecta e segura tudo, que dá a liga, é a pedra angular, Cristo Jesus. É ele que garante que o prédio todo fique de pé. Fica nítido como uma coisa depende da outra, né? Ok, a gente entendeu a estrutura, a tal da planta baixa. Mas e na prática? Como é que isso muda a nossa leitura no dia a dia? Agora a gente vai para uma parte bem mão na massa. A pergunta que fica é: se a história é uma só, contínua, como é que a gente lê para conseguir enxergar essa conexão, para não ficar vendo só os pedaços soltos? Então, a resposta para isso é uma técnica chamada leitura integrada. E é mais simples do que parece. Funciona assim, ó. Primeiro, a gente pega um tema forte do Novo Testamento. Por exemplo, a ideia de aliança. Depois, a gente volta lá no Antigo Testamento e vai caçar a raiz dessa ideia, onde ela nasceu, como ela cresceu. E, por fim, a gente acompanha a história dessa aliança fluindo, passando de um testamento para o outro, sem quebra. A conexão salta aos olhos. Beleza, vamos amarrar tudo isso agora para o conceito ficar bem sólido na cabeça da gente. A grande sacada aqui é basicamente uma mudança de perspectiva na leitura. Em vez de focar no que parece separar os testamentos, o desafio é o contrário. É buscar a grande história que costura tudo. E essa comparação aqui resume a mudança de perspectiva de forma perfeita. A visão antiga vê dois livros separados, uma coleção de textos, quase uma biblioteca. Já a nova perspectiva, a da unidade bíblica, enxerga uma história unificada, uma única narrativa de salvação. Ou, voltando para a nossa metáfora, um só edifício construído sobre uma única base. Então, a conclusão é inevitável, né? Não estamos falando de dois projetos independentes, são, na verdade, duas fases de um único e grandioso projeto. E essas fases estão, assim, profundamente conectadas. Uma não existe sem a outra.
E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar para a gente refletir. Se a Bíblia for lida não como vários livros, mas como uma única e épica história de salvação, o que isso muda no significado da mensagem principal? Como isso transforma o nosso entendimento? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar esta análise com a gente.